Oi, tudo bem com vocês? Mais uma semana, o primeiro vídeo de 2021. Estou muito grata a todo mundo que assistiu os vídeos de 2020. Foi um ano de mudança de chave na minha vida, no qual eu dei o primeiro passo para fazer isso que Deus tocou no meu coração, que era fazer vídeos para que de alguma forma pudesse chegar até vocês, tá bom? Gostaria de compartilhar uma palavra que tem falado comigo desde a virada do ano. Hoje é o segundo final de semana do ano. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra que faz muito sentido para tudo aquilo que a gente está vivendo e para aquilo que a gente possa viver, tá? Então, eu vou contar uma história que tá lá em Gênesis 19. Não sei se é todo mundo que conhece, mas é uma palavra muito legal que fala sobre a mulher de Ló, né? Então, infelizmente ela não teve um final feliz, né? Mas que a gente possa aprender com os erros dos outros, né? Para que a gente possa corrigir a nossa... tirar como lição, né? Tirar como lição e a gente possa corrigir de alguma forma, tá? Então, o que eu gostaria de compartilhar da história da mulher de Ló? Vamos ler lá em Gênesis 19, versículo 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, o que aconteceu antes disso, né? Sodoma e Gomorra era uma cidade que Deus havia decidido destruir porque já não tinha mais solução. As pessoas dali, elas já haviam sido contaminadas pelo pecado por completo. Então, Deus enviou os seus anjos para poder destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, antes disso, eles estavam indo para Sodoma e Gomorra, né? Eles passaram pela casa de Abraão, que era parente de Ló, e Abraão, com um coração compadecido, né? Ele, no versículo 18, ele até fala: se o senhor encontrar uma pessoa boa lá, o senhor deixa de destruir a cidade? Ele fala que sim, que se fosse necessário, ele encontrasse uma pessoa arrependida, uma pessoa que tivesse ali disposta a pedir perdão ao Senhor, talvez ele não destruiria, salvasse aquela pessoa, né? E daí o anjo chega até a casa de Ló e fala assim, ó, tá lá no versículo 16. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló a sua mulher e suas filhas e o levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então, o Senhor salvou a família de Ló, né? Tanto ele quanto as filhas e etc. Então, o que nós tiramos como lição disso, né? E depois eu li o versículo 26, que a esposa de Ló, ela virou estátua de sal. Às vezes, a gente fica olhando para trás, aquilo que nós estamos deixando, né? Às vezes Deus tem algo muito maior para nós reservado, que é a salvação. Aqui a esposa de Ló, ela ia ser salva, ela não iria morrer. Porém, ela preferiu olhar para trás. O coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Ela não havia se libertado daquilo que ela havia deixado para trás. Então, isso é uma das lições que a gente tira da história da mulher de Ló. Ela era presa no passado. Ela não conseguia dar um passo para frente. Ela ficava presa naquilo que ela estava deixando para trás. Aquilo que estava deixando para trás marcava a vida dela. Então ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. Então o que nós podemos tirar como lição disso? Às vezes, a grande maioria das vezes, Deus tem reservado algo muito maior para nós, algo muito mais... vai deixar a gente muito mais feliz, porém, nós estamos com os nossos olhos olhando para trás. Às vezes a gente não consegue dar um passo para frente porque nós queremos viver o que nós deixamos para trás. Outra coisa que a gente tira como lição: eles não perceberam o perigo, ela não percebeu o perigo.
Os anjos tiveram que pegar pelas mãos deles e tirarem eles da cidade, porque eles estavam demorando demais. Nós precisamos ser prudentes, né? Às vezes o perigo está ali na nossa frente, às vezes tudo está sendo mostrado que não é aquilo que Deus tem para nós, porém a gente precisa que às vezes Deus pegue pela nossa mão e puxe a gente para frente. É como se a gente pedisse sinais para Deus, mas a gente tampasse os nossos olhos e falando, não, eu não quero enxergar, porque isso não vem de Deus. Então, às vezes, a gente pede para Deus responder uma oração nossa, porém, quando a resposta é diferente daquilo que a gente está esperando, a gente, às vezes, recua. E, às vezes, Deus tem que ir lá pegar na nossa mão e trazer a gente para frente. Ela parou no tempo, né? Ela não cogitou evoluir, ela não cogitou olhar para frente, para aquilo que Deus havia prometido para ela viver. Então, o que nós podemos tirar como lição disso? Quantas vezes a gente fica com os nossos olhos para trás? Acabou de encerrar um ano, iniciamos outro, e às vezes a gente não consegue caminhar em sentido a alguma direção, porque a gente fica pensando naquilo que a gente perdeu em 2020, ou que a gente não viveu em 2020, ou porque, nossa, aconteceu tanta coisa em 2020 que pra mim, nem percebi que virou o ano. Ei, vamos seguir em frente. Deus está tentando salvar a mulher de Ló. E ela olhou para trás. Se você está nessa situação de que você está empacado numa circunstância, ou que você não consegue evoluir, ou que Deus está te mostrando N motivos para você caminhar para frente, mas você não consegue evoluir, você corre risco de se transformar numa estátua de sal, espiritualmente, psicologicamente e etc. Então, vamos olhar para frente. Ló seguiu com a família dele. Ele e a filha dele foram salvas, né? E ela ficou ali congelada. Ela viveu ali naquele momento, né? Então, que nós possamos tirar como lição da vida dela. Deus não tinha pretensão que ela ficasse em Sodoma e Gomorra. A pretensão do Senhor era salvar a família de Ló por completo. Porém, devido a uma má obediência, uma decisão pessoal dela, ela se congelou ali, né? Ela viveu aquele momento e perdeu toda a salvação da vida dela. Então, que nós possamos ter os nossos olhos olhados para frente. Se Deus está nos tirando de algo, é porque Ele tem algo muito melhor para nós. Ele não iria nos tirar de algo para nos levar para algo pior. Deus não estava tirando a esposa de Ló, de Sodoma e Gomorra, para levar para um lugar pior. Estava levando para ter uma salvação. Porém, como os olhos dela não estavam lá na frente, ela acabou perdendo tudo aquilo que Deus já havia planejado para a vida dela. Amém?